Oi, meu nome é Amanda e eu tô tentando fazer vídeos há mais de 10 anos e tentando postar, mas como não tenho conseguido, como eu sou extremamente perfeccionista, tenho uma obsessão por fazer coisas de uma forma que eu entendo que é o correto, se eu não achar, eu não posto. Eu tô tentando jogar tudo no YouTube como se fosse na força do ódio, né? Pra começar isso, porque eu sinto que necessito de alguma forma falar, acredito que tem pessoas que vão se identificar também comigo. E é isso, sem muita justificativa. Eu tô na minha casa, casa essa que eu consegui sozinha. Sozinha não. Eu, a minha mãe e uma rede de apoio incrível que eu tenho. É, Minha casa ainda não tá toda perfeita, não tem todos os móveis que eu desejo, todos os eletrodomésticos que eu desejo, mas eu me sinto hoje em dia muito livre e feliz comigo. É bom você chegar em casa, você ver que você arrumou alguma coisa ou desarrumou e ficar da mesma forma. E assim, sem enrolar muito, eu queria contar. Eu vou fazer aquele. Enfim, eu queria contar de como que eu fui de um porquinho da Índia para três. Eu vi uma moça recentemente que ela falou que ela entrou no esquema de pirâmide dos gatos. Eu já entrei no esquema de pirâmide dos gatos, eu já passei por isso. Eu me vi com uma gata adulta e 5 filhotes. Eu peguei 5 filhotes e no final todos eles infelizmente tinham doencinhas congênitas e faleceram. Eles eram bem pequenininhos e eu fiquei com 2 gatas e depois eu peguei mais uma, ou seja, já passei por essa fase, mas agora eu tô passando pela fase do porquinho da Índia. Somos eu, a minha gata Zoé, como mencionada, vai fazer 10 anos agora em setembro, e meus 3 porquinhos da Índia. Teodoro, tio Jamilton, que eu já peço assim uma nota de retratação para minha família, mas era o nome de um tio querido que eu tive. E Vésper Aloysio. Como começou? Então, eu sempre gostei muito de animais, eu sempre tive um envolvimento muito grande com bichos e meu hiperfoco talvez fosse cachorros, porque eu amava estudar raças de cachorro, tanto que minha família achava que eu iria ser veterinária. Até então eu iria ser, né? Mas aconteceram coisas no meio do caminho que me fizeram baquear. E acabou que eu tive, mais ou menos quando eu tinha, sei lá, 10 anos, um porquinho da Índia por pouquíssimo tempo, porque éramos só eu e minha mãe, uma pessoa querida nos deu esse porquinho. E ele era lindo. Eu botei o nome dele de Max, fiquei muito feliz com o Max. Só que, como qualquer bichinho exótico, eu não cuidei direito. Eu era uma criança, minha mãe uma pessoa que também não tinha instrução. Vamos levar em consideração que a internet era muito complicado. Eu fui ter acesso à internet, sei lá, burra velha, com 16, 17 anos, assim, com constância, né? E então acabou que eu fiquei com aquele bichinho durante pouco tempo, tivemos que doar ele. Logo, uns meses depois, ficamos sabendo que esses vizinhos o perderam. E foi bem difícil. Assim, foi uma coisa que eu já levei em terapia e, né, show. E há uns anos atrás eu comecei a ter uma carência muito grande, porque eu havia perdido cães e eu, na época, vivia em outro local. A, a perda desses bichinhos me fez muito mal, só que eu também não queria viver de novo a experiência de cachorro, porque cachorro é um bicho grande, ele quer correr, ele quer brincar, ele quer viver a vida dele, né? Inclusive, nós temos um cachorro aqui, o Pedro, mas, enfim, depois eu conto a história do Pedro.
acabou que eu peguei e falei, eu quero um coelho. Na época, a pessoa que estava comigo falou, olha, Amanda, é complicado, a gente foi um coelho, não foi uma boa experiência, porque ele acabou falecendo, não sei o quê. Mas ainda assim, eu fiquei com a cabeça, né, piscando, querendo um coelho, e eu passei semanas procurando cuidados, o que dava de comer, como que comportava, colocava o bichinho, né, da forma mais tranquila possível. E acabou que simplesmente eu cheguei para comprar um coelho. Eu já tinha visto até a raça do coelho, porque eu não queria um coelho que crescesse muito, e geralmente esses, né, os comuns, eles crescem mais. E acabou que eu cheguei para comprar e era tipo assim, R$ 1.000, né? De um lugar onde sabíamos a procedência e tal. E eu murchei. Só que me veio a cabeça, né? Eu olhei umas criaturas muito fofinhas fazendo cui-cui-cui. Eu lembrei do porquinho da Índia que eu tive e eu falei, eu quero um porquinho da Índia. Só que assim, eu estudei sobre os coelhos, eu não estudei sobre os porquinhos. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou simplesmente pegar um bicho? Aí eu voltei pra casa, pensando nos porquinhos. Eu fiquei mais algumas semanas matutando, porquinho da Índia, porquinho da Índia. Só queria falar de porquinho, que não sei o quê. E assim, na época, meu ex-marido, ele, coitado, com uma paciência de Jó, ele ficou ouvindo eu falar e tudo mais. E por fim, né, eu virei, eu falei, eu decidi, né? Falei, eu tava com dinheiro, falei, eu vou comprar um porquinho da Índia. Por que que eu não vou comprar um porquinho da Índia? É ótimo, eles são super tranquilos, silenciosos. Então, aí comprei. E eu comprei o Boris. O Boris eu comprei aqui, onde eu moro. E ele era lindo e ele era idêntico ao porquinho da Índia que eu tive na inicial, né? Que era o Max. E eu botei o nome dele de Boris porque eu achei que ele tinha cara de um ursinho que eu tive quando eu era pequena. Eu sou muito apegada a pelúcias. Ele tinha a corzinha do ursinho e o rostinho dele era em formato de gota. Ele era lindo, lindo, lindo. Inteligentíssimo. Só que fiquei com Boris durante um tempo. Até que, né, nos primeiros dias de pesquisa, eu fiquei sabendo que não pode ter um porquinho da Índia só. Você precisa ter uma duplinha ou mais. E aquela obsessão do porquinho da Índia inicial virou a luta, a jornada de encontrar um amigo pro Boris. Mas nisso tudo, acabou que a gente foi reparando que, erroneamente, muita gente compra bichinhos. Eu já vou chegar nesse tópico, porque eu acho um pouco problemático. Eu sempre indico adotar o bicho, mas levando em consideração que é um bichinho exótico, que você não vê, pelo menos eu não tinha a compreensão, a complexidade do esquema de pirâmide que é o porquinho da Índia, eu acabei optando por comprar. E acabei pesquisando, né, pesquisando, lá perto de onde eu morava, eu vi que tinha uma loja, né, que vendia. Eu entrei em contato e queria saber da ninhada, que não sei o quê, porque você não pode simplesmente pegar dois porquinhos que são de ninhadas, gaiolas diferentes e colocar juntos, porque eles podem se matar. Como qualquer outro bicho, é preciso ter uma adaptação e gradualmente eles serem introduzidos, né? Um na rotina do outro. E como o Boris ele já era o dono da gaiola, dono da gaiola, ficou parecendo coisa de funk. Mas assim, como o Boris ele já era o bambambam da gaiola, e a gaiola não era grande, foi um erro comprar uma gaiola, ok? Eu tô falando aqui porque muita gente inicialmente coloca porquinho, coelho em gaiola. E hoje em dia eu sei, eu tenho plena
noção que não é certo. É muito melhor e mais barato você comprar um cercadinho. Você fazer um cercadinho, sejam aqueles cercadinhos feitos com arame, próprio para loja, né? Que você cria aqueles nichos de loja. É muito mais barato. Vocês vão entender por quê. Tinha gaiola, comprei a gaiola, Boris ficava na gaiola, descobri que tinha um amiguinho que precisava de um amiguinho pro Boris. Fui buscar o amiguinho. Achei um amiguinho. E eu encontrei um lindíssimo, porém assim, gigante, que eu botei o nome de Lui. Aí o Lui, tipo, nos primeiros dias, né, tinha que fazer aquela adaptação. Então eu fiz um cercadinho, né, e colocava ali naquele cercado. Num tempo, tirava, colocava, tirava. Só que o Lui, ele simplesmente era muito grande. E eu olhava e falava assim, nossa, o Boris é tão pequeno, assim, em relação ao Lui. Será que existe uma idade diferente? Mas o moço, né, da loja que eu comprei virou e falou assim, não, ele é filhote. Ele só é misturado. E assim, na época, eu não, não saberia dizer, estimar uma idade pro bichinho. Então, eu acreditei completamente no homem. Tranquilo. Acabou que o Louis, ele foi extremamente agressivo com o Boris. Eu fiquei 3 meses com ele. Todas as semanas, né, que eu podia dar feedback pro rapaz da loja, eu dava. Eu falava pra ele que não estava acontecendo uma boa relação entre os dois. E ele um dia me sugeriu uma coisa que eu sou completamente contra, que é entregar de volta o bichinho. Por quê? Eu acho que assim, tudo. Eu me apeguei a ele. Ele, do jeitinho dele também, tinha a rotina dele estabelecida comigo, com o Boris, né? Com os moradores da casa. Então, não tinha. Assim, eu não conseguia me sentir à vontade com essa ideia. Até que um dia eu limpando a gaiola, gaiola essa que já era uma gaiola grande, porque eu não surto, eu tomo Zolpidem para dormir. E eu comprei uma gaiola de quase R$ 1.000. É isso, assim, não tem muita explicação. Aí, acabou que eu, limpando a gaiola, ele se assustou comigo e eu, assim, tinha pouquíssimo entrosamento, então eu evitava ao máximo pegar os porquinhos. Ele simplesmente mordeu meu dedo e sangrou horrores. Assim, muito, 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 muito. Eu fiquei muito assustada, fechei a gaiola, limpei, né, o corte. E acabou que eu vi que talvez fosse uma boa ideia, né? Porque ele estava habituado já àquela rotina, né? Daquela gaiola com um monte de outros porquinhos. E ele foi e falou que não, ele não seria maltratado e tudo mais. Eu fiquei assim, super mal. Falei, caraca, cara, eu vou ver o meu bichinho e tal. Beleza. Isso tinha quase um mês, né? Acabou que eu peguei, falei, tá, tudo bem, eu vou, né? Se eu me sentir à vontade, né? Se eu ver outro bichinho que talvez eu ache, eu julgue, né, mais tranquilo e tal, pra conviver com o Boris, eu aceito. E eu fui lá algumas vezes com muita dor no coração, até que um dia eu decidi, ele me garantiu que ele voltaria pro local onde eles eram criados, né, que era um quintal grande e tudo mais, e que ele ficaria ali como reprodutor. Eu não me sinto, torno a falar, não me sinto à vontade com essa ideia de você pegar um animal, uma fêmea e um macho, e a partir dali, entendeu? Ainda que seja da natureza do bicho, ainda que seja todas essas coisas assim que são super discutíveis, eu acredito que a qualidade de vida do animal, acredito não, eu sei que a qualidade de vida do animal cai muito, então eu não concordo com essa prática. Porém, vamos lembrar, vamos antes de me cancelar,
lembrar que eu tava na minha primeira vez enquanto adulta tendo um animal, um bichinho exótico, ok? Beleza. Depois disso, acabou que eu peguei, olhei um porquinho que tinha mais ou menos o tamanho do Boris, do, era o tamanho. Eu olhei e falei, ah, deve ter a mesma idade, porque ele não sabia falar pra mim. Quando aquela ninhada nasceu, tampouco eu sabia ver a idade, não existia nada, né, próximo, um veterinário de exótico próximo que pudesse virar e falar, não, de fato, ele tem tal idade, vamos começar, né, a aproximação. Então eu achei o Teodoro. O Teodoro, eu tô falando, eu tô olhando, a gaiola tá aqui embaixo, né? É uma gaiola de 1 metro por, sei lá, 1 metro e pouco. E o Teodoro, ele... Eu falo com a voz indagada porque eu amo muito eles, então eu tô limpando, né? Tô mais falando do que limpando, mas enfim. O Teodoro, ele veio, a gente fez a introdução, né? Era assim uma luta muito grande, porque eu tinha medo dele estranhar minha gata. Eu tenho uma gata, Zoé, né? Então a Zoé olhava, né? E às vezes chegava próximo, por ele não conhecer, né? Não ter contato com gatos. Apesar de estar pela gaiola, eu ficava com medo de acontecer um estranhamento. E aos poucos, tanto o Teodoro quanto o Boris foram se tornando amigos, amigos, amigos. Às vezes tinha umas sessões de pancadaria, mas nada muito grave, né? Que me indicasse qualquer perigo a ponto de separá-los. Acontece que há uns meses atrás, eu acho que foi em março ou abril, foi em março. Eu tava o Teodoro e o Boris, né, na gaiola, e eu faço limpeza uma vez na semana das glândulazinhas que eles têm e também do escroto que eles têm. Porquinho da Índia macho, você precisa fazer essa limpeza. E muita gente não sabe, mas tem um cheiro um pouco forte. Acabou que durante a limpeza, eu vi que o Boris estava fazendo tava babando demais, né? E ao procurar, né, na internet, como uma pessoa infelizmente pobre. Outra coisa que eu falo, gente, pelo amor de Deus, qualquer bichinho, se você tem amor ao seu bichinho, se você tem zelo pelo bicho, não pegue um bicho no momento que você estiver vulnerável financeiramente. Eu fiz isso, mas eu não indico, eu não recomendo, em hipótese nenhuma, que as pessoas peguem bicho no momento que tá desempregado, no momento que tá passando por algum sufoco, ou alguma mudança que você não dê atenção pro animal, porque eles são criancinhas, entendeu? E eu acho que, assim, crianças, animais, idosos, todo mundo, né, demanda uma atenção grande. E acabou que eu vi que os dentes do Boris não estavam muito grandes. Assim, muito grandes pro tamanico dele. Ele ficou 1 ano e pouco comigo, então eu, eu acompanhava, né? Tipo assim, conseguia ver o desgaste, né? Sempre colocava o feno, colocava tudo indicado, coisas para desgaste dos dentinhos e entrei em grupo de porquinho da Índia, virei assim uma super fanática e eu vi que ele já estava com um dente muito grande. E nessa ele foi parando de se alimentar. Eu procurei saber quanto que era uma consulta, né, no veterinário. E para exótico é caro. Então, assim, não é um animal que, como as pessoas ficam falando na internet, ai,
barato de manter, você dá mato, você dá qualquer vegetal. Não é assim, entendeu? Não dê porquinho da Índia para criança, não dê porquinho da Índia para uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Não dê nenhum animal. É melhor você ir num gato café, num porquinho da Índia café, se tiver, para alisar o bicho e depois voltar para sua casa, entendeu? É triste, mas ao mesmo tempo é uma realidade que, assim, eu gostaria muito de que tivesse sido na minha cabeça, entendeu? Eu os amo muito, muito, muito. Mas enfim, continuando, senão eu vou fugir completamente. O Boris morreu. E eu vi que a partir dali eu teria que, de duas uma, ou doar o Teodoro, ou ficar com o Teodoro e ter que buscar um amigo pro Teodoro. Só que eu não queria comprar um porquinho filhote, eu não queria passar por essa coisa, né, toda da adaptação. E eu comecei a procurar grupos de pessoas que gostariam de doar seus porquinhos. Ah, Amanda, mas você não tinha nem como criar o Teodoro. Sim, eu não tinha como criar o Teodoro, mas como eu falei, é extremamente fundamental pro porquinho da Índia ter outro porquinho da Índia, senão ele morre. E eu não queria perder o que eu tinha, tampouco queria comprar um, sabendo que existem animais que podem, sim, ser adotados. E eu busquei, né? E eu encontrei uma moça que estava assim com o coração na mão, a fim de doar porquinhos da Índia. É no plural, porquinhos da Índia. Só que eu tinha visto inicialmente um anúncio. E eu falei, nossa, que bonitinho. Perguntei a idade dele, o nome dele, se ele era sociável, se ele gostava de brincar e tudo mais. E ela falou assim: ah, gosta e tal, só que eu não queria separar eles. Aí eu falei, eles? É eles. E eram dois porquinhos. E eu fiquei assim, num dilema. Eu falei, poxa, eu falei com a moça, o Teodoro tá sozinho, o que que eu faço, meu Deus, né? Porque é, não tem como eu pegar e simplesmente deixar uma porquinha morrer, né? E ela também estava precisando, né, de uma pessoa que tivesse comprometimento de ter o animal, de cuidar do animal, dois animais, né? Então, eu peguei e falei assim, olha, eu não posso te prometer, mas eu vou ver aqui se eu consigo pegar o outro. Porque, assim, vai ser muito pior você doar o outro separado dele, porque eles já são unidos, eles já têm eles já são acostumados um com o outro, e como é que eu vou fazer isso, sabe? Eu não queria fazer isso com os meus, eu não vou fazer isso com outros. Aí eu peguei, né, perto da hora de ir buscar, né, o porquinho, eu virei e falei, cara, eu quero um sinal, assim, universo, Deus, espiritualidade, porque eu acredito de tudo. Me dê um sinal, ó, esse é o sinal. Me dê um sinal de que, né, eu tô fazendo a coisa correta, né, que eu não vou, que eu vou conseguir, né, principalmente prover para essas criaturas, né, uma vida digna. E eu fui tomada por uma certeza total, assim, vinda, sei lá da onde, que eu virei e falei, não, eu não vou separar eles. Aí eu falei com ela, eu falei assim, pô, você pode levar os dois, que eu vou ficar com os dois. Apesar de eu ter o meu plano ter, né, só dois. E tinha um a mais. Aí, beleza. Fui lá, cheguei lá pra ver o porquinho, os porquinhos, né? E quando eu vi, eu me apaixonei pelos dois. E era o Vesper, que é o branquinho, que inclusive ele tá olhando pra mim, batendo os dentinhos. E o TJ, tio Jamilton. E eu voltei pra casa, né, radiante, com medo de contar pra minha mãe que eu tinha, que eu peguei dois
porquinhos, mas eu cheguei aqui, falei pra ela, minha mãe falou que eu não tava batendo bem, mas enfim. Ninguém acha que eu bato bem, então, né? Aí, beleza. E desde então, eu tenho completo, assim, amor por porquinhos da Índia, né? Desde que eu tive minha primeira convivência com o Max, Teodoro, o Boris. E é isso, assim, eu acho que na vida a gente faz certos planos, né? A gente planeja tanto algumas coisas, a gente acha que algumas coisas tem que sair assim, se não for assim, vai dar errado. Mas a vida só acontece, sabe? E as coisas vão acontecendo de uma forma que você entende que você não tem qualquer comando, você não tem qualquer. Você não consegue controlar, sabe? Mas o meu objetivo central é falar da importância que é você entender que é preciso cautela para você pegar qualquer animal, para você ter um filho, para você assumir uma responsabilidade, uma vida a dois, uma vida a quatro. Você precisa ter um planejamento prévio. Você precisa entender de fato o que você está fazendo. Apesar da vida acontecer, é preciso também que a gente tenha um pouco, bote um pouco o pé no freio e pare pra pensar, entendeu? Porque assim, eu peguei dois porquinhos no impulso. Já pensou se fossem, sei lá, duas fêmeas e um macho? Essa gaiola ia estar tomada, entendeu? Então, é importante, sabe? Assim, eu acho muito legal adotar e tudo mais. Como eu falei, eu não me arrependo. Eu sou completamente apaixonada por eles. Eu tô aqui parada olhando pra eles. A gaiola tá cheia de feno, assim, tudo bagunçado. Mas é importante a gente entender que qualquer bicho dá trabalho. Então, não dê bicho para criança, não dê bicho para pessoa debilitada. Eu tenho fibromialgia, descobri recentemente e vi que, né, tipo assim, é uma questão complicada você pegar e limpar a gaiola todos os dias. Eu tenho já zoé, então eu tenho que limpar a caixa também, eu tenho que levantar, entendeu? Mas ao mesmo tempo é uma motivação. É uma motivação para você levantar, para você voltar para casa, para você vira e fala, ó, tem horário. Os meus porquinhos da Índia, eles começam a gritar 7 horas da manhã querendo feno. A minha gata, ela vai acordar 5h30 da manhã querendo a raçãozinha dela. Então, eu preciso ter esse compromisso, sabe? De pegar, de levantar, de viver a vida, de buscar um emprego melhor, de buscar uma qualidade de vida melhor, porque eu tenho eles. E é isso. Você pode me achar uma doida, como muita gente me acha. Eu acho que é uma questão de perspectiva mesmo. A gente se apega a coisas que a gente tem afinidade. Eu tenho afinidade com animais, você pode ter afinidade com crianças, também tenho com crianças, mas animais, assim, são mais a minha praia. Talvez, futuramente, eu tenha uma criança, mas não tá nos meus planos futuros, assim, a curto prazo. E é isso, assim, eu gosto de bicho, eu gosto de animais, é isso. É isso. E eu gostaria também de deixar bem claro que a Amanda do passado, a Amandinha do passado, eu teria muito orgulho e gostaria muito de visitar a Amandinha no futuro, porque a Amandona, né? Porque sempre foi meu sonho ter a minha casa, ter meus bichos, com todos os problemas, com todas as questões,
ter tatuagem, ter cabelo colorido, eu acho que eu tô me realizando enquanto pessoa. E também quero fazer, né, essa vontade que eu tenho de ter um canal, de ter pessoas, construir uma comunidade é, acolhedora, né, principalmente. Eu acho que a Mandinha do passado também ia gostar bastante. Então, se você gosta, se você gostou da forma que eu conduzo as coisas, é meu primeiro vídeo falando, você me siga para mais coisinhas, para mais histórias. Enquanto você lava a louça, enquanto você passa vassoura na casa, limpa seus porquinhos da Índia, passa roupa, lava. Você me escuta, tá? Beijo.